Boa tarde. Eu sou a Cláudia, da Confraria da Padoca. Bem-vindo, saudade de todo mundo. Eu sou curadora e mediadora da Confraria da Padoca. E antigamente, quinzenalmente, a gente fazia encontros. Agora a gente passou esses encontros mensais por causa do livro. Bem-vindo todo mundo, delícia estar com vocês, delícia estar com Guimarães, delícia estar com esse filme maravilhoso. A gente já tinha discutido esse filme anteriormente, mas eu me emociono toda vez que eu assisto, é de uma beleza alucinante, né? De um desenvolvimento emocional de um casal, é uma coisa impressionante, é uma perspectiva de uma redenção, na verdade, né? O casal, eles amadurecem durante a relação. E é isso que normalmente acontece nas relações, né, das pessoas. E porque as pessoas vão crescendo, vão amadurecendo e vão se redescobrindo e vão se transformando. Eu acho que esse é o grande da vida, essa transformação. E temos aí Guimarães, né, com o Conto Sarapaia, do Sagarana, que é uma obra de arte, uma coisa impressionante, que é também, a gente tem a cólera e a malária, né? O cólera e a malária, na verdade, são duas epidemias. Quer dizer, existe uma traição, um triângulo nos dois, no filme e no conto. E esse casal que se desacredita da vida vai desafiar a morte. E esses dois amigos, né, que também desafiam a vida e ficam esperando a morte em função da esperança do retorno de uma mulher, ou uma redenção também, de alguma forma. Mas lindo, Guimarães traz para a gente essa coisa dessa aridez, a natureza, as ervas daninhas invadindo o conto, aqueles pernilongos, aqueles bichos, aquela coisa sensual para burro, daquilo absorvendo uma cidade, né? Destruindo uma cidade, reinando os corvos, né? Que coisa impressionante, aquela dança da natureza que o Guimarães traz para a gente nesses contos. E a gente, assim, não dá para ir... E ele transporta a gente para esse universo do sertão, que é essa aridez, que é essa a proximidade da miséria, da morte. E tem aí o Despertar de uma Paixão, que é baseado no livro O Véu Pintado, do Mogan, que é autor de Servidão Humana, que é maravilhoso o livro, quem não leu, eu recomendo. É impressionante, é muito fiel, o filme é muito fiel ao livro, só o final que é diferente. Está aqui a Casa Frida aqui com a gente, eu não sei quem está representando a Casa Frida hoje, mas acho que eles estão aqui. Depois me deem um oizinho, que é bastante gente já. Alô? Oi. Desculpa, esse som aí que você deve ter ouvido deve ter sido da minha caixa de som ligando aqui. Ah, tá. Então eu peço que vocês desativem o som, só liguem o som na hora que vocês forem falar, porque senão atrapalha a gente aqui. Mas bem-vindas todas vocês, uma delícia estar aqui, estava com saudade, muito bom ver todo mundo junto de novo, e vamos, né, entrar nesse universo, nessa história do Guimarães, dessa China, imagina, aquela China devastada também pela malária, aquela paisagem maravilhosa, né, aquela descoberta do amor em meio ao caos, né? Eu acho que sempre o amor prevalece, de alguma forma. Mesmo na relação dos dois primos, eles se amavam muito, e a traição veio, né, para destruir essa história, mas na realidade eles já estavam à beira da morte também. A morte também não deixou de ser uma paixão ali nesse conto do Guimarães. E esse cachorro, não posso deixar de falar do Giló, que é super simbólico o nome do Giló, que é aquela coisa amarga, né, que é aquela coisa, né, aquele cão que ele precisava ser fiel, ele já não sabia mais quem era o dono, que ele fica perdido naquele processo. É lindo, lindo. E o Guimarães traz isso para a gente de uma forma tão delicada. Ele ficava com aquele focinho no chão e cheio de berne, e ninguém conseguia cuidar dele, mas ele estava ali fiel, no pé dos dois, esperando a morte junto também. Muito bacana. E eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, tá? Então, quem quiser falar agora, é só levantar a mãozinha, pode se manifestar. Vai ser um prazer. Posso falar rapidamente? Bem-vinda, Casa Frida, não tinha te visto. Boa tarde, bem-vinda. Pode se apresentar. Estou representando a Casa Frida, um projeto que é parceiro aqui da Confraria da Padoca.
Nós somos um grupo de psicanalistas que temos atendimento clínico e trabalhamos o tema do luto relacionado com a arte. E aí eu queria só complementar a sua fala, Cláudia, que eu acho que o amor ele acaba sendo o que sobrevive ao caos, né? E acho que tanto o filme e o conto ele traz esse aspecto, né? Do que resta, né? Que o amor é o que sobrevive aos desencontros, no final das contas. Então é isso, muito bom estar aqui também. E boa tarde a todos. Obrigada pela presença, Casa Frida. Muito bom ter vocês com a gente aqui. E essa coisa de lidar com a perda, né? De lidar... O filme é muito atual, o conto também, né? O lance da epidemia, essa coisa toda, dessa devastação, dessas perdas, né? É muito importante a gente saber falar sobre isso, né? E saber lidar com isso. E a Casa Frida ajuda a gente nessa travessia, que bacana. Obrigada, Carla. Bem-vinda. Agora... Paula, eu tô sem, Carla, eu tô sem a ordem das pessoas aqui. Ah, não, já chegou, desculpa. Paula, a palavra... A Luísa depois, né? Já achei. Pode falar, Paula, bem-vinda. Olá, boa tarde. Boa tarde. É a primeira vez que eu participo, tô adorando até agora e comecei já com uma escolha muito legal, né? Eu já tinha visto esse filme há muitos anos e aí revi... e o conto, eu me recordo de ter visto, assim, naquela coisa de vestibular, tal, mas eu não lembrava nada, e foi uma delícia, eu li ontem, assim, devorei, né? Foi muito rápido, muito gostoso de ler. E de cara o que me chamou a atenção, assim, lógico que concordo com a Carla também, o amor é uma coisa que linka, né, essa esfera que você comentou da mulher, né, então, mas de cara o que me chamou a atenção é a diferença entre o filme e o conto, para mim, né, é a coisa do perdão, né, principalmente falando de luto, que a Carla lida muito com isso, né, e eu também participo de outros grupos, e é uma das coisas que a gente mais vê, que é uma das coisas talvez mais difíceis, né? Que é o perdão. E a gente trabalhar essa coisa do perdão, não importa, não precisa nem ser numa condição de luto, de beira de morte, nada disso. Mas, coincidentemente, nos dois casos, tanto o filme quanto o conto, estão nessa situação de beira, né, de morte, e o filme, no filme o perdão é muito bem realizado, né, e no conto ele não, pelo menos no meu entendimento, não aconteceu, né, então o Primo Ribeiro não conseguiu fazer, né, essa passagem, realizar esse perdão, né, esse ato de perdoar e ficar em paz, enfim, para poder ali curtir aquele final de vida com a pessoa, com outro primo que ele se dava tão bem, era a única pessoa que ele se dava e que tinha de companhia, né? Então, para mim, o que chamou muita atenção de cara foi isso, né? Essa diferença entre o filme e o conto. Obrigada. Bacana essa tua abordagem em relação ao perdão, porque no filme os dois se perdoam, né? É bonito, porque tem essa junção. Mas eu acho, dentro da minha perspectiva do conto do Guimarães, eu acho que existe uma libertação ali, até para acabar com a história, né? Ele se liberta de alguma forma, né? Quando eles falam, porque ele traz a voz, a lembrança da mulher, né? O tempo que ela foi embora, tudo, e aquilo começa a aflorar nos dois. Mas eu acho que, claro, que ele manda ele embora como se fosse uma vingança, mas eu não achei em momento algum que ele fica, né? É como se ele estivesse saindo para se libertar de alguma forma também. Mas bacana a tua perspectiva. Obrigada, Paula. Obrigada pela presença. Bem-vinda. Seja bem-vinda. Luísa, você bem. Bem-vinda, Luísa. Tá sem som, Luísa. Som. Agora? Agora tá com som. Agora tá com som. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cláudia. Então, eu achei interessante nos dois, tanto no conto como no filme, a transformação.
assim, é meio arriscado falar do Guimarães Rosa, mas eu vou tentar, de acordo com as minhas possibilidades. Pecado que eu não posso participar do Grande Sertão, mas eu vou tentar por causa do horário. Aí eu acho que ele descreve muito bem esse povoado que está nas margens do Rio Pará, que tinha as casas, a igreja, e depois, com a chegada da malária, praticamente os moradores acabam fugindo, ou vão para o cemitério, ou vão para mundo afora. Então, ele descreve o antes e o depois, e é como se a civilização, a cidade que é construída pelos homens, ele começa a tornar as origens e fica selvagem novamente, porque a estrada, o mato entope. É muito legal como ele fala da beldroega, cabeça de boi, toda essa descrição, né, das plantas típicas, que parece que vão tomando tudo, e praticamente é como se tornasse as origens. Então, tem a civilização, depois tem a malária e tornar-se as origens. E nesse contexto que tem o abandono, a solidão e a traição, e eu digo essa transformação, essa relação dos primos, que eles são dois velhos, ele descreve dois velhos que não são velhos, e eles, como se desistissem de lutar por uma vida melhor e pela mulher amada, acabam aceitando essa espécie de prisão do corpo e da alma, doentes pela malária. E quando o Algemiro confessa esse amor platônico, e ele é expulso o Algemiro, ele é expulso pelo Ribeiro, ele acaba morrendo sozinho no mato, e é muito bonito que ele coloca: que lugar bonito para a gente deitar no chão e se acabar. Então, o Algemiro, na hora da morte, ele nota a beleza daquele lugar, porque tudo volta como era. Então, quer dizer, vem a morte, vem a doença, mas, na verdade, tem uma reconstrução dos personagens, assim como a reconstrução da Kitty, quando ela vai e nessa China doente, porque ela é repudiada pelo marido, pelo amante, e ela era antes muito superficial, porque, na verdade, o casamento acaba sendo para ela sair dessa relação, dessa família, mesmo sem amar o Walter, ela acaba aceitando, e tem uma revolução na vida dela, mas da futilidade dela, ela acaba encontrando ela mesma. Então, é a transformação. E aí ela acaba encontrando um lugar para ela que na escola, no orfanato, né, com as crianças, acaba descobrindo o marido, que ela não conhecia, a beleza do marido, e acaba se apaixonando por ele e deixando para trás toda a futilidade, toda aquela vida burguesa, inglesa. E é muito interessante também como coloca a parte da revolução, né? A China se transformando e sendo contra o imperialismo britânico e tudo isso. Então, também é a transformação política. Então, a transformação moral, política, amorosa, afetiva, eu acho que é uma transformação geral, tanto no conto como no filme. E esse filme, a música é maravilhosa, ganhou o Golden Globe como melhor trilha sonora, e Erik Satie, que também era um compositor, que ele era revolucionário, ele não se enquadra muito, entendeu? Não era como Debussy ou como Pablo Picasso na França dos anos 20. E então eu acho que é mais ou menos isso o que eu queria falar. E outra coisa interessante é que tem uma versão do filme com a Greta Garbo de 1934, porque tem um outro nome. Então, em prática, seria isso. E o conto do Guimarães Rosa, como ele descreve as cobras como
nadadoras com a cabecinha para cima. Tem coisas incríveis que ele fala da natureza, que só ele para descrever essa forma, essa energia, né? Porque a gente sente uma energia, assim, é como se a natureza explodisse. Então, essa grande explosão e transformação. E eu gostei da colocação do perdão, porque no final, na cama de morte, né, quando ele está morrendo, ele pede perdão para ela. E ela disse, eu não tenho nada a perdoar. E outra coisa interessante é no diálogo, quando o Walter fala, eu não falo quando não tenho nada a dizer. E ela fala, se falássemos só quando temos algo a dizer, a humanidade perderia o uso da palavra. É algo importante, é verdade, linda aquela... Para a gente não falar ao léu as coisas, né? As palavras, na verdade, são importantes. Então, a minha colocação, a minha contribuição é essa. Bacana, Luísa, que gostoso te ouvir, muito bom. E a transformação da água também, né? Quer ver que ele muda a história da malária, do cólera. Ele muda o curso da água. Existe uma transformação também na forma como as pessoas vivem também. Toda a história e o livro é fenomenal também, só que tem um final diferente. Mas essa transformação dessa mulher burguesa, que nunca tinha tido contato com a vida, com a realidade, e ela cai numa realidade ali absurda, né? Mas é muito lindo, vale a pena ler o livro para quem não leu. Tem só se encontra em sebo, não tem para comprar. Mas muito bacana, Luísa. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho, adorei te ouvir, viu? Bacana, obrigada. Isabel, você, bem-vinda. Boa tarde a todos, tudo bem? Fala, Isabel, bem-vinda. Depois dessa explicação, dessa colocação da Luísa, eu não tenho muito mais a falar. Eu só quero dizer que o filme foi maravilhoso, é uma explosão de emoção, a gente fica muito envolvida, muito comovida com a história, os personagens lindíssimos, né? E esses personagens nos conduzem, né? Numa viagem através de lugares lindos, né? A paisagem é linda, até quando tem aquela dificuldade que eles são carregados naquela liteira, né? Por aquelas pessoas ali com sofrimento muito grande, né? Para atravessá-los, mas a gente vê aquelas paisagens maravilhosas de plantação de arroz, uma coisa linda. E então esses personagens, né, do filme que passam por toda essa transformação, né, aquela moça bem criada que nunca tinha tido uma experiência, se casa para sair da casa da família e se envolve logo com aquele embaixador que depois não quer saber dela, né? A traição é descoberta, e a gente tem o castigo imposto aos traidores, né? No filme, pelo marido que ignora, trata a mulher de maneira totalmente fria, né? E no caso do conto em que o primo expulsa o outro quando sabe da traição. Também é um castigo ali imposto aos traidores. Tanto no filme como no conto, né, os personagens vivendo ali naquele ambiente de epidemia, né, cólera e malária, vivendo ali com aquela situação tão triste, né, tanto para os habitantes como para os médicos e os personagens, né, que participam ali daquela história. Os personagens ali sendo hostilizados por serem estrangeiros, né, o povo do lugar que os hostiliza. Então,
a moça, né, a esposa ali, além de conviver com a doença, com a indiferença do marido e ainda com a agressão, assim, um tipo de hostilidade dos habitantes do lugar contra ela, né, contra eles. E que mais? Nos dois, tanto no filme como no conto, né, a morte sempre presente, e é isso. Foi uma ligação muito grande, né, do filme com o conto, muitas características em comum. O filme belíssimo, a gente já tá, eu no final já estava chorando ainda quando termina com a música Il y a longtemps que je t'aime, e que diz justamente: há quanto tempo eu te amo e eu nunca vou te esquecer. Então aí não tem jeito, as lágrimas pulam dos olhos involuntariamente, e eu achei muito lindo. Tanto o conto como o filme foram maravilhosos. Muito obrigada novamente pela beleza de tudo isso que a gente pôde viver. Um beijo a todos. Obrigada, Isabel, que delícia te ouvir, que gostoso. Eu também me emocionei muito, eu não consigo não chorar no final, eu acho tão... E não é piegas, né? O lance do cara, o Logan não tem essa, ele não traz isso para a gente. É uma redenção. Fala. É a revelação, é o amor que cresce, né? O amor que desabrocha, que cresce no meio de tanta desgraça, né? Muito comovente, emocionante. E tudo ao redor passa a fazer sentido, né? Tudo passa a fazer sentido. E, de repente, no meio daquela coisa horrível que eles chegam, eles começam a enxergar beleza no lugar. Porque o amor, de fato, redime, né? Cria uma nova perspectiva de olhar na gente. Bacana, Isabel. Inclusive, aquele outro companheiro deles, um inglês também, que está lá, o Addington, que ele vive com uma moça que foi abandonada, ela ficou órfã, e ele teve que sair, e ela quis ir com ele, totalmente dedicada a ele, também ali um tipo de amor, também de uma dedicação muito bonita, que também instiga, que leva aquele casal que estava vivendo tão friamente a se ver de uma outra forma, né? Com mais carinho, com mais amor. Ele tem uma sacada ótima, é uma sensualidade muito grande que rola entre os dois também, né? E um se dá para o outro ali, né? Eles têm uma relação muito bonita ali, né? E ela segue ele, né? O cachorro, me lembro, claro que é diferente, mas ela tem essa coisa da fidelidade a ele, né? Fidelidade, é mesmo, como o Giló, né? Que o Giló fica, né, sem saber se segue um ou se fica com o outro, e ele fica ali numa situação complicada, né? Mas ela segue ele também. Ela segue ele. Ela segue ele. É linda a história, linda. Obrigada, Isabel. Uma delícia te ouvir. Esse teu horário é muito doce, viu? Obrigada, bom te ouvir. Obrigada pela presença. Oi. Silvia. Isso. Só um pouquinho, Leila, deixa ela falar, porque ela deve estar com dificuldade, já te chama. Pode falar, Silvia. Bem-vinda. Primeira vez que eu venho, eu vi o conto e o filme, adorei. Eu queria também participar do Grande Sertão, depois você me fala como, né? A gente posta o link, você consegue ter acesso ao bate-papo, Silvia? Qual? Aqui do bate-papo da sala do Zoom. Eu tô no Zoom, né, agora. Mas tem um bate-papo aí. Se você passar na parte de baixo, você vai ver o bate-papo, a gente vai colocar o link para você. Ou se não, você entra no site da Confraria da Padoca. Eu entrei uma outra vez para assistir a aula, mas não deu certo, ficou aparecendo eu e mais uma pessoa, e eu não sei o que aconteceu, mas não abriu a primeira aula. Mas não tem problema. Você consegue acionar o bate-papo aí, daí? Eu não tenho muito... sim, consigo. É o chat. Pronto, isso. Aí você rola a barra de ferramenta
E a Carla coloca, por favor, o link para ela poder acessar depois, tá bom? Tá. Ela já vai pôr para você, aí você procura o link, e aí você entra e se inscreve, tá bom? Deixa eu te falar do conto, então, do filme. Agora, vendo o comentário de vocês, né, uma pessoa falou logo no começo que o amor sobrevive ao caos. Então, o conto e o filme são maravilhosos e eles conversam muito. Achei, diferentemente, falando de transformação, de perdão, no filme existe uma transformação dela, mesmo do lugar, né? Eles fazem uma roda d'água, e no Grande Sertão é aquela aridez, né? Os dois não saem do lugar, não tem nenhuma coisa ativa deles, né? E no filme ele perdoa, ela se perdoa, e no Guimarães não tem perdão. Os caras se dão super bem, maravilhosos, mas em vista da traição, quer dizer, é uma relação humana mais árida também, que não tem essa abertura para ter o perdão. Eu acho que não é em todo ser humano, em vista de que está morrendo, que acontece esse perdão maravilhoso e essa redenção. Então, existe a diferença que o Guimarães é mais árido na natureza e nos sentimentos também, né? É isso que vocês falando, eu percebo que houve essa diferença. Entendeu? É isso. Bacana, que bom, bem-vinda à nossa ciranda, Silvia. Vamos participar do Guimarães. Se tiver dificuldade, quiser anotar meu número de telefone, você pode me ligar. Quer anotar? Quer que eu te faça? É 11 98404 9494. Tá bom. Tá? Você me liga aí, eu te passo, me dá um oi no WhatsApp depois, aí eu te passo. Seu nome mesmo? Cláudia. Cláudia, obrigada. Imagina, Silvia, bem-vinda, bem-vinda. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho. Leila, você bem? Oi, saudades. É a primeira coisa que eu quero dizer. Que eu estou com saudades, tanto tempo, saudade de ver as pessoas, saudades da gente estar falando. Foi maravilhoso participar da ciranda, mas a gente sente falta, né, desse grupo aqui, né, de comentar, de falar, de ouvir também. Então, é a primeira coisa que eu queria falar. Muita saudade, saudades de ver todo mundo e sentir falta de reconhecer as pessoas lá pela ciranda. Eu lembro de ter visto a Isabel, eu vi. Eu reconheci a Cláudia, claro, né? Mas, assim, eu sempre me surpreendo com a habilidade da Cláudia para escolher, né, esses temas tão afins no conto e no filme. E, assim, dessa vez, eu que sempre me detenho no filme, talvez até por estar muito influenciada, né, por essa empreitada, né, na qual nos metemos aí com a leitura do livro, eu fiquei mais interessada, né, mexeu mais comigo, me motivou muito mais o conto. E é interessante, eu tinha visto recentemente, esse período ainda de terapia, a interpretação desse conto mesmo, como peça de teatro por um grupo do SESC. Na verdade, eram só 2 atores, excelentes atores, né? Porém, ao ler o conto, né, assim, o conto transborda, é uma coisa impressionante, né? E cada vez mais a gente fica muito mais impressionada, né, com essa riqueza que o Guimarães é capaz de expressar. E eu achei, né, que a interpretação da peça, levar para a peça, embora 2 ótimos atores, não era possível chegar nem a 1/10, né, do que a leitura do conto traduz. E assim, da situação do conto, da história do conto, né, e da intersecção, aí, inter-relação com o filme,
tem a questão, né? As pessoas que me antecederam já falaram praticamente, né? Já pensaram todos os elementos muito importantes, mas eu diria que tem uma coisa que me chama a atenção, porque são histórias que elas começam já a partir do principal ter ocorrido, vamos dizer, o fato desencadeante, né, da trama, ele já ter ocorrido, e que é exatamente a traição, né, que fica muito evidente no filme já de cara, né, é um soco na cara, aquela situação de traição, e essa inter-relação com uma natureza muito pujante, né? Pujante, e uma natureza que engole, né? Ela engole em todos os sentidos. No filme, pela beleza, é estonteante aquele rio, né? Que passa, aquelas árvores, aquelas cenas de montanha, e também a descrição, né? Como bem salientou a Cláudia, que faz o Guimarães, né? E em determinados momentos, né? Quando o Argemiro está tenso, ele vai falando da vegetação, dos passarinhos, tudo aquilo vive, né? Tem um desdobramento do que ele vive para a natureza. Agora, tem uma coisa interessante, que eu não consegui gostar dos personagens, não consegui empatizar com os personagens, com o casal do filme, né? Eu não sei, eles me pareceram extremamente antipáticos de cara, né? Lá para o final, eles acabaram, para mim, tendo uma redenção, né? Mas eles trazem uma coisa que eu achei fantástica. Ele fala uma coisa fantástica para ela, né? Num determinado momento, quando eles já estão se entendendo. E ele diz mais ou menos o seguinte, eu não vou lembrar exatamente, mas o sentido é o seguinte: nós dois esperamos, né? Esperávamos um do outro coisas que nenhum de nós podia dar. E quase que assim, não era possível mesmo que desse certo, né? E, portanto, quando ela diz lá para adiante, né, que não precisa perdoar, não precisa perdoar mesmo, até porque a expectativa que eles tinham era absurda, como às vezes se tem em relação ao outro, né? De coisas que o outro não pode corresponder. Então, como é possível que aquilo vá dar certo, né? Mas, enfim, no filme, para mim, o que fica do filme é a beleza, né? A tragédia, né? A tragédia do cólera, a impossibilidade, e o tempo inteiro eu fiquei pensando, meu Deus, como era atrasada, quer dizer, em nenhum momento ocorre que poderia ferver a água, né? Embora ele interrompa, como médico, né? Sugere de interromper o rio, mas em nenhum momento, né, a questão de ferver a água ocorre, ele desvia a água e tudo. E concordo que a trilha sonora é maravilhosa, é linda, né? Muito linda, tanto que eu até peguei. Agora, no conto, eu acho que realmente há uma ruptura, né? Uma ruptura muito grande. Eu fiquei me perguntando até que ponto, por que ele resolve contar, né? Porque, enfim, de alguma forma, os dois se faziam companhia, os dois mantinham, né, essa ligação ainda com a imagem dela, era Inês, né? Laura, acho que Laurinha, não é? Luizinha. Eles falavam ele falava no diminutivo, né? Luizinha. Então, quer dizer, tinha ainda dentro disso tudo, né, uma inspiração, digamos assim,
mas num dado momento, né, a coisa se destrói e a traição ela tem um poder devastador, né? Ela tem um poder devastador no início do filme, mas no filme a impressão que dá é que tem história para ser levada adiante e essa história chega talvez até por não ter outras vias de escape, né? Porque os dois personagens que compõem o casal estão no meio daquela situação, né? Ela vai como um castigo, né? Ele impõe, ou você vem ou eu me divorcio, e você vai ser uma adúltera abandonada pelo mundo, né? Mas, enfim, como existe história pela frente, eles conseguem, sem ter elementos de distração, né? Reconhecer qualidades um no outro e se reconciliarem, né? E até produzir um filho, né? Produzir um bem importante, produzir vida, né? E já os dois é como se a história rolasse, né? O filme rolasse no inverso, né? Eles vão se fazendo acompanhar com muito carinho, com muita atenção, até com uma gramática própria para lidar com o universo, né, no qual se tornou o lugar, né? Eles, né, são as pessoas que eventualmente vêm, mas o anunciar a traição, o anúncio da traição no fim, destrói irremediavelmente a relação, né? Então, assim, a traição parece que é o pior que pode acontecer, principalmente se não há tempo, né? Tempo histórico para poder lidar, né? E oportunidade. Diria até assim, concentração para que os dois possam se ocupar daquilo, né? Os personagens do filme não têm escape se não ter que lidar com aquilo. E, ao lidar, encontram outras pessoas, né? E que aí pessoas que valem a pena. Mas é isso, tudo muito bom, magníficas escolhas, como sempre. Cláudia. Obrigada, Leila. Saudades. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho, pela fala, muito bom te ouvir. Obrigada, viu? Claudiane, você bem, pode falar. Primeiro eu vou me desculpar de não aparecer no vídeo, porque eu estou na urgência do hospital e eu não posso abrir o vídeo. Mas tudo bem, vamos lá. Eu queria comentar um pouco sobre o viés que me chamou muita atenção do filme, né? Tirando toda essa coisa que desencadeia a trama, que é a questão da traição. E isso se aparece também no conto, mas me chama a atenção demais a questão do feminino nos dois, né? Fazendo aí uma análise sobre isso. A atenção que me chama, e me chamou o tempo inteiro do filme, mais do que é a questão do amor romântico, sabe? Como esse homem rapidamente idealizou um amor romântico. Ele nem conhecia essa moça para poder ter essa paixão despertada tão precocemente, né? E como, em 1920, o que mais me chamou a atenção é na postura daquela mulher. Apesar das condições culturais, fez com que ela tivesse que ceder ao que a cultura da época impunha, que era a filha sair de casa para sobreviver. Ela tem uma postura, assim, quando ela sai para essa traição, quando ela se entrega, né, também a um amor romântico, me assustou, que não me passou pela cabeça que em 1920 uma mulher fosse capaz de trair um homem dentro da própria casa e sabendo que ela podia a qualquer momento ser vista, né, como foi, né? Então isso me chamou muita atenção. Me chama a atenção também como a mulher lá no conto, né, sai também um forasteiro que ela acabou de conhecer. Então eu fiquei assim prestando atenção nessas duas dimensões, sabe, nesses dois lugares da questão feminina mesmo, e como que a gente se comporta, como que as questões culturais são impostas para a mulher
em várias fases da vida, né? E, em 1920 de um jeito e depois lá no sertão de um outro jeito também, que bem peculiar, né? Então, queria deixar aí para alguém comentar, já que eu não posso ficar muito tempo aqui no áudio, mas estou ouvindo vocês, estou acompanhando na medida do possível. Eu sou uma fã, assim, sem precedente do Guimarães Rosa, né? Ele, para mim, é um gênio. Ele é o Freud da literatura, para mim. Ele é um gênio. A forma como ele descreve aquele sertão para poder falar o que é uma doença, uma epidemia que assola uma cidade. Ele coloca esse cenário com as plantas, com os pássaros, com os animais, as plantas e o terreno diz para a gente o que é a malária. Isso é como o Guimarães Rosa, para falar do personagem, ele descreve a cena. Na cena, você conhece quem é o personagem. E isso, para mim, é de uma genialidade, assim, que sempre me deixa... Cada vez que eu leio, eu me sinto extasiada de estar diante de um autor brasileiro com essa magnitude, né? Nos orgulha de ser brasileiro. E é isso, eu queria que alguém comentasse essa questão do feminino, do amor romântico, que é uma coisa que me chama bastante atenção, né? E é isso. Eu vou contribuir com essa parte aí, tá? E estou aqui acompanhando, mesmo atrás das câmeras. Obrigada, Claudiane. Bem-vinda. Participa com a gente daí dessa caminhada do sertão do Guimarães, aí, no livro Grande Sertão Veredas, tá bom? Eu acho que o feminino, né, o ser humano não se altera independente da época, né? Ela era completamente fútil na minha concepção. Ela não enxergava ninguém, ela achava o Walter um bobão, e ela trai porque ela não está preocupada com o processo. Ela vai na casa dela trair, o cara só faltava esticar. Agora, ele também, é o que você falou, eles não se conheciam, ele casa com ela rapidamente, a coisa acontece ali, ele olha para ela, se envolve com aquela... Mas ninguém sabia quem era quem ali. É linda a história, né? E a personagem, a Luísa do Guimarães, ela vai embora também. Ela opta pela vida dela. Não é esse homem que eu quero, eu vou embora com outro, né? Mas essa coisa do universo feminino, eu acho que as mulheres, em 1920, eu acho que quando a mulher, da forma como ela foi criada, a Kitty, né, que ela na Inglaterra, com aquela mãe, com aquela família, e ela precisava sair de casa, mas escuta, estou te abrindo, até quando nós vamos te sustentar? Né? O teu pai vai te sustentar. Então, ela se sente pressionada para sair e entra numa situação do primeiro cara que aparece, ela entra no processo, mas eu acho que o grande ali, de fato, é a descoberta do amor, né? Essa coisa de que eles vão se conhecendo e se admirando mutuamente e criando essa relação maravilhosa. Achei bárbaro. Obrigada, Claudiane, pela presença, pelo carinho, pela fala. Dagmar, você, bem, pode falar. Está sem som, Dagmar. Agora? Foi. Foi? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. Eu adoro participar. Ouvi, é a primeira vez que eu vou falar, né? Mas estou ansiosa para acabar essa pandemia, ou se não acabar, pelo menos a gente poder levar uma vida mais ou menos normal, para que eu possa ir a São Paulo e assistir a Padoca ao vivo, lá naquela padaria maravilhosa, que eu fico doida quando vejo as coisas, né? Bom, vamos lá. O que me chamou muito a atenção, né? Além da música, da paisagem maravilhosa, isso que você acabou de falar, eram dois desconhecidos, e
ele se apaixonou, né? E viu nela o que ela não tinha, né? Ela foi por conveniência, então ela não se preocupou nem um pouquinho se ela ia magoar, se ela não ia magoar, tanto que ela tem uma fala, né? Quando ele pressiona, como quem diz, o culpado foi você, né? E por aí vai. E passa aquela viagem horrorosa até chegar lá em cima, que poderia ter sido de barco, que seria mais rápido, mas ele puniu. Ele ficou punindo, e ficaram naquele jogo, né? Ele de um lado, ela do outro, e tá. Foi preciso uma noite regada a bebida e a ópio para que... Era só isso. Que aí eles... né, se não, aí não teve mais o pensamento, né? Não, a crítica, a raiva, o sentimento, tudo caiu, porque os sentidos falaram mais alto, né? E depois que esse sentido falou mais alto, aí começou, ela principalmente, a prestar mais atenção no marido que ela tinha e a se orgulhar dele, e ele a se orgulhar dela. Mas aí acabou daquele jeito que eu fiquei muito chateada. Não tem um final feliz com ele, não, hein? Mas eu achei que foi bacana, foi uma redenção, mesmo que tenha sido breve, né, esse amor, foi tão breve, foi muito intenso, foi muito forte, né? E é bonito. Foi. Muito bonito mesmo. Era só isso, tá bom? Essa cortina se desmonta mesmo, Dagmar. Tem uma hora a cortina... as defesas vão por terra. Exato. Né? Você usou a palavra que eu queria. E, inclusive, naquela cena, aí você via aqueles véus, aquelas coisas, né? Foi preciso rasgar o véu para que, então, eles aparecessem. Descobrir a vida. E toda a sensualidade daquele encontro, daquele outro casal amigo que estava junto com os dois, né? Sim. E eles percebem, e os dois não têm uma menor, imagina... Tá tudo bem, vocês podem olhar para mim, isso também existe, porque ele era contido até nisso, né? Na primeira vez que ele leva para casa, quando ela vai para Xangai, que ela está na casa, quando eles vão transar pela primeira vez, ele todo contido, ele pede para ela apagar a luz, né? Quer dizer, ele era um cara que não se achava também. Ele achou uma mulher ali que ele gostou dela, esse pai abriu espaço para que ele pudesse entrar, a mãe, inclusive. Ele entra, mas os dois, como é que ele podia culpá-la se ele era tão culpado quanto? Aliás, não existia culpa, existia uma imaturidade em relação ao amor, né? Exato. Ele era muito contido, ele era um cientista, né? O negócio dele, então, o mundo ele não conhecia. Não. Muito bom. Obrigada, querida. Obrigada pela presença. Obrigada pelo carinho. Obrigada, quero ouvir mais vezes, Dagmar. Obrigada. Tá bom, tá. Paula, a palavra é sua agora, bem. Pode falar. Paula? Oi. Eu estava desligada aqui. Estou te ouvindo. Eu não sei se eu posso falar de novo, mas... Pode. Fica à vontade. A palavra é sempre, sem problema. É que eu gostei eu achei interessante a provocação da Claudiane, e aí, quando ela falou isso, eu falei, nossa, é mesmo. E aí, essa coisa do amor romântico também é bastante diferente, né? O filme e o conto, para mim, a percepção dessa secura, né? Do conto do Guimarães Rosa, que não tem nada de amor romântico, né? E, na verdade, o que me passou é assim, no caso do filme, ok, apesar de ter sido um começo atrapalhado e depois eles se encontram, infelizmente não tem um final feliz, mas teve um amor romântico, né? Naquele clássico que a gente, principalmente mulherzinha, adora, né? Assim, é todo mundo lindo, jovem, atraente, sexy, tudo bonito, maravilhoso, assim, bem um pouco Hollywood, né? E não tem nada a ver, o conto é extremamente árido, e mesmo quando eles descrevem, ela fez essa opção, ela, por conta dela, escolheu a pessoa que ela achava que tinha mais a ver e foi embora, mas a gente nunca fica sabendo
se ela foi feliz, se ela ainda está com aquela pessoa, né? A gente não sabe o que acontece com a Luísa, né? Pode até ser que a Luísa tenha se dado muito mal, né? Assim, que o cara seja um monstro agressivo, abandonou ela, ela foi parar com outra pessoa, ou está sozinha. A gente não sabe o destino da Luísa, né? Então, assim, é uma incógnita, né? A vida. Eles ficam idealizando, achando, né, que talvez ela tenha, né, escolhido o amor da vida dela e está lá vivendo muito bem, mas talvez não, né? Então, é mais isso que me chamou, assim, quando a Claudiane comentou isso, me passou, e aí eu achei que era importante comentar, né? Então, porque a gente não sabe, essa história não está contada, né? Então, fica lá. Obrigada. Tem aquela história, Paula, também, daquela música que ele pede para ele cantar, que a mulher que vai para o rio com o homem, que era o diabo, né? E não se sabe se ela se apaixona pelo diabo ou se ela morre de medo do diabo também, né? Tá lá o Guimarães trazendo o diabo lá na história de novo, né? Ele é impressionante como ele tem essa dualidade, né? O bem e o mal ali, né? Inseridos. Até nos bichos tem aquela coisa da... inclusive, Claudiane, tem no lance dos bichos tem a fêmea que ela é protegida pelos machos também, né? Que ele fala naquela dança que ele vai falando dos zumbidos, dos barulhos, da picada do pernilongo, né? Do bicho da malária lá nas pessoas. Impressionante. E é uma mulher também ali, né? Que é o inseto, que é a fêmea que está ali resguardada e transmitindo a morte, né? É impressionante, é muito bacana. Tem o lance do feminino, inclusive, nos insetos ali. Muito bacana. Obrigada, Paula. Pode falar quantas vezes você quiser, viu? Carla, a palavra é sua, bem. Eu queria só fazer um comentário também, um pouco provocada pela fala da Claudiane, essa questão do feminino, que para a psicanálise o feminino representa a falta, né? E eu acho que nos dois casos, isso tudo que vocês estão trazendo, né, das reflexões, e esse amor que o Guimarães escreve como uma maldição, né, eles preferem morrer do que continuar amando a Luísa, né, esse Deus e o diabo é muito sofisticado, né, a forma que ele descreve, como parece que ela se mistura com a cólera, né? Você não sabe se ele está falando da Luísa ou da doença, mas o que eu queria só também provocar aqui o grupo é essa frase que a gente, né, tão clichê, né? Ai, estou procurando o amor que eu me sinta completa, né? E isso é tão ilusório, né? Porque o amor, na verdade, ele nos coloca de contato com a incompletude, né? Com a falta, com as falhas. Isso é um tema também muito pessoal meu, que eu venho pensando, nessa dificuldade que eu vou escutando muito na clínica, principalmente, das pessoas fazerem vínculos, né? Então, as pessoas estão cada vez mais sozinhas e se bastando, porque justamente para se proteger do contato com o outro, né? E eu acho que o Guimarães traz isso, né, com uma poesia, com uma forma tão sofisticada, tão linda. E aí eu queria só complementar, né? Só deixar essa provocação aqui para vocês também. Obrigada, Carla. Obrigada. Delícia, é verdade mesmo. Ele mexe muito com isso, Guimarães. Impressionante como ele traz como perturba a gente nesse sentido, né? Bem bom, obrigada. Bia, eu vou deixar a Bia falar, porque a Bia está com um pouquinho de dificuldade de levantar a mão, tá bom? Pode falar, Bia. Já chego em vocês. A religião é um ponto muito forte na minha vida. Então, sou daquelas que vou à missa todos os dias, vou a retiro, um monte de coisa, é muito importante mesmo. E eu tenho muito contato com monjas beneditinas, irmãs dominicanas, mas contato assim íntimo, ter feito retiros, dar carona, comer junto com elas, aquela coisa toda. E me chamou a atenção a Madre Superiora, abrindo a vida dela sentimental. Eu nunca vi uma freira, uma irmã, falar pelo que ela já passou. Sabe, elas são... Foi uma surpresa para mim. Gostei muito daquela madre, ela deu muitas dicas, olha, vai para casa, vai cuidar do seu marido, vai fazer isso.
ajudou ela a encontrar as crianças, sabe, esse contato com crianças e tudo. Então, achei essa Madre Superiora muito legal. Bia, também bacana, ela fala do amor que ela tem por Deus, que lindo, né? Não, mas o amor, não, o amor que ela teve romântico, ela teve um caso aos 17 anos, ela teve uma paixão aos 17 anos. Aos 17 anos, mas ela fala, inclusive, que Deus, ela e Deus entravam também numa dissonância. Existia uma separação no processo, mas ela continua fiel a ele. É bonito aquilo que ela fala também. A forma como ela fala do encontro dela com Deus. É bonito aquilo. Na verdade, ela se apaixona por Deus aos 17 anos, não é por um homem. A paixão dela aos 17 anos é Deus, não é um homem. Será? Eu achei que fosse de um homem, porque ela falou ela deixa propriedade, assim, sabe? Ela deixa bem claro. Jesus! Também tive uma paixão aos 17 anos, ela falava. Então, achei ela disse, eu tenho uma paixão aos 17. Daí ela faz uma pausa e diz, por Deus, eu me apaixonei por Deus. Ai, meu Deus, só assisti de novo. Não foi por um homem, não foi por um homem, foi uma paixão por Deus. Ela fala que briga com Deus. Mas pode ser, cada um tem o seu olhar também, né? Claro, mas é que ela deixa claro que é por Deus, né? Mas vou assistir de novo. Uma metáfora, enfim, mas ela diz que é por Deus. Bom te ver, Leia. Gostoso. Bia, muito bom te ouvir, viu? Obrigada. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho. É linda, a personagem é muito linda mesmo, e ela auxilia mesmo nesse crescimento, o casal nesse crescimento. Ela percebe imediatamente o que está acontecendo ali e vai, né, mexendo os pauzinhos para as coisas acontecerem também. Obrigada, Bia. Adorei te ouvir, viu? Muito bom. Bem-vinda, bem-vinda. Lúcia, você pode falar, bem. Oi, Cláudia. Olá a todos. Saudade também. Eu já tinha visto o filme, que é maravilhoso. Confesso que estou me apaixonando por Guimarães Rosa, com a ajuda de vocês. Nossa! Só que dessa vez eu não terminei de rever o filme e nem o conto, mas eu fiz umas anotações que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Eu anotei aqui as primeiras páginas do conto e as minhas impressões do filme. Então, no início, o que me chamou a atenção é exatamente a poesia de que fala Carla, né? O Guimarães tem uma poesia, assim, para mim, tão natural, tão espontânea, que é extremamente apaixonante. Ele diz assim: quando passaram as chuvas, o rio, que não tem pressa e não tem margens, porque cresce num dia, mas leva mais de mês para minguar. Desengordou devagarinho, deixando poços redondos, num brejo de ciscos. Troncos, ramos, gravetas coixara, cardumes de mandis apodrecendo, tabaranas vestidas de ouro, encalhadas, curimatãs pastando barro na invernada. Essas expressões, por mais difíceis e diferentes que pareçam, me são familiares, porque eu sou do Pantanal. E eu sou de Mato Grosso, embora more em Brasília, mas me fazem uma viagem, aqueles brejos, as águas do Pantanal, aos jacarés, né? Tudo isso que ele descreve me remetem a isso, a infância que eu tive lá nas fazendas, etc. Eu não vou ler tudo, porque você não demora, mas eu anotei muita coisa aqui. Daí ele prossegue. Aí a Beldroega, né, em carreirinha indiscreta, ora pro nobis, apontou caules ruivos no baixo dos cerca das hortas e talo a talo avançou. Essa descrição realmente é um devaneio, né? Uma viagem que a gente faz para a natureza, um descanso, né? Bom, e aí ele termina essa página 2 e 3 que eu estava lendo, assim: morcegos das lapas se domesticaram na noite sem fim dos quartos. Eu me lembro de fazendas com morcegos nos quartos.
como artistas de trapézio pendentes dos caibros. E aí, do filme, que eu vi só até a metade, revi, né, porque eu já conheço, até o desfecho, eu anotei o seguinte, China, 1925, né? Só que 2 anos antes, em Londres, ele a vê bela, interessante, aquele olhar que ele lança para ela, a gente consegue entender, né? Muita coisa. Ele tem um tipo calado, de olhar sério, segundo diz aquela moça lá na sala, logo em seguida a dança deles. É um exercício de frivolidade dela e de uma sensibilidade dele. Eu acho que aí tem uma troca tremenda. E aí ele fala a frase que para mim é crucial no filme. Farei de tudo para que você seja feliz. Que coisa, né? Complicado. Ele tinha certeza disso quando ele afirmou. E seu olhar revelava isso sobre o dela. No caminho, quando eles vão para a China e ela vai relembrando, né? Eu sentia que ela está purgando a culpa, né? Sei lá. E os seus sentimentos, pouco a pouco, é como se ela estivesse ralando toda a sua capa, seu ego, sua máscara. E ambos, na minha opinião, passam por transformações intensas. E aí vem a cura. E começam a se conhecer. Aí eu fiquei com a pergunta, né? A compaixão pode ser um caminho para o amor? Acho que sim. É isso, Cláudia. Obrigada. Ah, que gostoso de ouvir, Lúcia. Obrigada, viu? Obrigada. Nossa, com certeza. Compaixão total. O caminho é por aí mesmo. Obrigada, querida. Obrigada pela presença, pelo carinho, viu? Mônica, bem-vinda. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, tudo ótimo. Feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu queria colocar do ponto de vista de eu, leitora, ou que estou vendo o filme. Quando a gente conversou sobre esse filme muito tempo atrás, eu fiquei muito comovida com a questão do sofrimento pela doença, pela cólera, pela malária. E eu acho que não prestei atenção em todas as tramas, todas as coisas que vinham dos personagens, porque foi nesse momento que eu vi o sofrimento geral. E agora eu fiquei muito preocupada comigo mesma de se, com a pandemia, a gente não banalizou, ou eu não banalizei já o sofrimento coletivo, para a gente estar esmiuçando todos os personagens e esquecendo um pouco da barbaridade que é passar por uma doença. Então, eu estou escutando, está maravilhoso a postura de todos os colegas, mas eu me pergunto a mim mesma se eu não fiquei fria por, neste momento, não estar impactada pelo maior. E eu queria escutar de vocês se com vocês acontece a mesma coisa. Mônica, quando eu li pela primeira vez o Sarapalha, é impactante mesmo, e o filme também, né? Essa coisa dos mortos, dos corpos dentro das casas, né? As pessoas mortas na rua, né? Enfim, é terrível aquilo. E aí você se imagina no sertão do Guimarães que não sobra ninguém naquele povoado, todo mundo passa por aquele processo, uma miséria absurda, né? Mas eu entendo o que está falando, acho que ninguém imagina de forma alguma, acho que existe insensibilidade. Eu acho que, na verdade, a gente tem um olhar, né? O que a gente está fazendo hoje é se voltando para o amor mesmo, né? Para ter um outro olhar sobre um outro aspecto da vida. Porque é muito pesado, o que nós estamos passando é muito pesado, é difícil. E acho que a arte redime de alguma forma. E essa coisa do Guimarães trazer... Você vai caminhar com a gente no sertão, né, Mônica? Eu não estou vendo a Mônica.
Ah, já te vi agora. Você vai caminhar, você vai ver que o sertão, o grande sertão do Guimarães também, é muita morte, é muita pobreza, é muita miséria, é muita... Você fica assim, você não, às vezes não respira a barbárie humana, de fato, ali, e ele vai pegando, né, no meio do caminho, nos cantinhos, você vai encontrando poesia. E é isso que faz com que a gente volte a acreditar. É isso que faz com que a gente tenha um olhar diferente em relação... Não acho que existe insensibilidade de forma alguma, não acho que a gente não esteja se... Inclusive você, com certeza, que eu acompanhei você no processo, né, da outra vez, e eu também, quando li pela primeira... Agora a gente vai buscar uma outra coisa, né? Que é para poder sobreviver ao que a gente está vivendo. É isso que eu queria passar, exatamente isso. Como a gente viu na primeira vez, englobando toda a miséria e a morte, e agora como a gente, como se fosse que a gente está se escondendo um pouquinho, indo na paixão, no amor, e como não vendo, como se fosse uma coisa normal e comum, né? Fiquei assustada comigo mesma e com meus sentimentos. Carla? Casa Frida? Pois é, esse momento da pandemia é uma travessia, né, Mônica, que a gente faz em conjunto, né, algo que nos atinge a todos, o coletivo, e acho que a arte tem essa função de integração, né, uma aposta nossa também no projeto, e acho que esses encontros acabam sendo um pouco um descanso da loucura, né, e que é uma forma também da gente poder cultivar esse amor, né? Esse amor na escuta, de poder ouvir o próximo, de poder falar de arte. E é muito sincero também seu depoimento aqui com a gente. Imagino que não só você, muitas pessoas também compartilham desse sentimento, né? E acho que mais do que nunca esses espaços são essenciais, né? Para a gente poder se apoiar e estar junto e compartilhar. E é isso que eu pensei também, pensando... Até a gente tem um projeto Travessias na Casa Frida que foi pensado justamente por conta da pandemia, da gente ter esses... Eu assisti, eu estava... Assistiu, né, Mônica? Você estava lá. Tá. Muito legal mesmo. E a gente está atravessando um período muito difícil. E é importante a gente estar junto nesses processos também, né? E é importante trazer a beleza também nesta hora, eu acho. Porque isso ameniza todo o processo. Muito difícil. E a gente quanto tempo que a gente está no virtual aqui? Quanto tempo? Eu fiquei com dor no coração de tirar a coisa o lance do quinzenal, mas eu tirei em função do livro, mas é muito forte. A gente, de alguma forma, acabou se apoiando, né? E, através da arte, né? Da literatura, do cinema, dos diálogos, das trocas. É maravilhoso o que a gente faz aqui. Me alimenta muito e me dá força para continuar. E toda essa troca, todas essas coisas boas. E amigas virtuais que eu fiz também, né? Muito queridas que entraram na minha vida, como, nossa, foi muito bom, né, gente? E como eu tenho uma amiga, é minha amiga, que eu vou lá, me preocupo. Eu não conheço fisicamente, mas eu conheço assim, né? Uma delícia. Obrigada, Leia, pelo carinho todo aí. Muito bom. Querido. Mas é isso, Mônica, é muito bacana. Isso tudo é emocionante e não acredito que a gente esteja fechando os olhos para o que está rolando, não. Às vezes a gente precisa desse respiro, né? É um descanso na loucura, como diz a Carla mesmo. Né? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Evian, você, bem, a palavra é sua. Está sem som. Prontinho. Bem-vinda. Então, boa tarde, né? É sempre meio difícil falar, mas assim, ouvindo aqui, eu só queria falar, Bia, eu também entendi errado, achei que a freira estava contando alguma coisa a respeito da vida dela. Né? E, Mônica, a respeito do que você falou, eu acho que a gente tem um senso crítico muito grande, no sentido de, às vezes, se responsabilizar até pela ventura da gente, desventura dos outros. Então, de que maneira a gente consegue utilizar isso para o nosso bem-estar, para a nossa saúde psíquica, estando aqui, e, de alguma certa forma, poder, de forma efetiva, ajudar quem necessita, ou com uma palavra, ou com alguma coisa. Assim, a respeito do filme, e eu vou fazer um recorte que me ocorreu aqui ouvindo vocês.
Eu acho assim que o filme tem algo que o livro tem, que é a aridez e o sertão que habita dentro da gente, sabe? E a vida é realmente uma concretude. E a gente vem aí de uma cultura ocidental de idealização do amor, né? Desse amor romântico, do final feliz. E aí eu escutei algumas colegas dizendo: eu chorei, eu fiquei triste porque o final não foi feliz. E aí eu pergunto para mim e pergunto também, por que é que o final não foi feliz, né? Qual é o ideal de felicidade que a gente tem? E se a morte realmente ela pode pôr fim a algo verdadeiro e a algo que vai continuar se espraiando apesar da não presença física. Porque nesse caso do filme, o que a gente conseguiu ver foi a redenção, foi o perdão, né? E de que forma isso continua, né? E prossegue, fazendo com que a vida possa ser levada adiante, né? Então, eu acho assim que essa idealização que a gente às vezes tem do amor, eu não vejo também que ele tivesse um amor, eu acho que ele se apaixonou, mas eu não acredito assim, do filme que ele achasse que tudo ele poderia, porque ele fala: farei de tudo para te fazer feliz. Depois, num determinado momento, pelo menos o meu registro, é que ele falou que ele sabia que seria difícil, mas não sabia que seria tão difícil. Então, o que eu acho que ele tinha era a certeza de que ele a queria, e ele ia embora e não tinha tempo, e ele estava disposto a não ir sozinho para um lugar estranho, né? Então, eu acho assim, acho que a perda, a morte, ela não necessariamente é o marco de um final infeliz, né? Ainda mais quando existe a possibilidade de haver um perdão antes ou uma redenção. Foi isso que me ocorreu ouvindo as minhas colegas aqui. Obrigada, Evian. Obrigada pela presença. É gostoso essa troca, né? A gente vai aumentando esse olhar, vai aumentando a perspectiva em relação ao conto, ao filme e à própria vida também, né? Vai tendo uma nova visão dos processos. É muito bacana. Obrigada pelo carinho e pela presença, viu? Agora, Isabel Lemos. Bem-vinda. Olá, boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro, quero parabenizar, viu, Cláudia, assim, a curadoria, as escolhas, né, de vocês. E quando a gente pensa que vem um conto, né, que é algo que você cria esse universo do conto. Então, você vai lendo e vai criando os personagens, né? E aí a gente tem o filme, que já é o olhar de uma equipe sobre uma obra, né? Então, assim, são dois olhares distintos, mas que falam muito sobre a mesma coisa, né? E eu achei interessante até a questão aqui do amor que nos faz ter um contato com a falta, né? Que foi o que a Carla falou, porque para mim tem muito a ver com a identidade mesmo, como eles se viam, né? E quando a gente fala mesmo de Guimarães, ele traz essa coisa árida, né? No Grande Sertão, uma frase muito boa que fala assim, ó, perto de muita água, tudo é feliz. E foi o que a gente não viu, né? Assim, no caso, no filme, que a água, na verdade, ela transmitia, né, essa doença, mas que também ela é necessária. Então, eu acho que se perceber é um pouco também sobre isso, né? Sobre transmitir algo que não é bom, mas que também é necessário se perceber, né? Então, assim, para mim, trouxe muito a questão da identidade dos dois, de como eu me via. Ambos estavam presos no seu próprio universo. E aí, quando eu entro em contato com o outro, eu preciso me rever, preciso olhar a minha própria identidade, me perceber. Esse amor romântico, né, que a gente fala tanto, eu também não acho que ele consiga, em tão pouco tempo, ter essa profundidade, né? E, na verdade, a gente ama aquilo que a gente tem projetado, né? Que a gente gostaria muito de amar. E aí, com o tempo, a gente vai percebendo que realmente não é o outro. Não sou eu no outro, é o outro mesmo, o que eu sinto. E só com o tempo. Então, eu acho que o filme, ele dá esse tempo, e aí precisa sair os dois do universo, né? Sai cada um, ambos, né? Da sua zona de conforto, para poder perceber o outro, para além de si, né? Então, é muito interessante. E eu acho que trazer o conto e o filme, justamente essa coisa árida e essa coisa fluida, né? Porque é muita água e muita secura, né? Ao mesmo tempo, justamente para dar esse contraponto da identidade. Muito, muito bom. Acho que é isso. E é interessante que tanto a água, né, quanto o ar ali, né, tá contaminado, né, com os processos, né?
E eles têm que transcender isso para poder ter uma nova visão da vida. E eu acho, na minha visão, que no Sarapalha, ele se liberta. Os dois estavam ali. Tem uma outra também, que a Claudiane fala das mulheres, ele fala da morte, que o médico fala da morte como se fosse uma mulher, né? Que ela, quando chega, ela chega aquela coisa que dá um certo prazer, inclusive, com a proximidade dessa mulher. É interessante que uma coisa está no feminino também, né? Muito bacana. O descontrole, né, Cláudia, também tem um pouco disso. É uma área que eu não controlo, que é essa área do sentimento. Então, sai desse controle do que eu queria, do que eu buscava, para dizer, meu Deus, aqui realmente, né, como diz Rubem Alves, o amor é um passarinho pousado no dedo. Não tem como você saber se ele vai ficar, se ele vai voar. Ele está pousado no dedo, né? E aí tem um pouco a ver também com o que o Evian falou do processo, assim, de estar focado nesse amor como produto final. Eu quero amar e já tenho isso estabelecido. Mas e o processo? Então, o final foi feliz, porque houve um processo, né? Muito bom, inclusive, que talvez não morra com a morte, né? E é isso. Eu acho também. Inclusive, ele, quando casa, o Walter, quando casa com a Kitty, ele sabe quem ele é, ele sabe que ela estava fugindo da mãe, ele sabe que ela não gosta dele, ele idealiza algo, ele tenta fazer a coisa virar, mas exatamente o que você falou. A gente idealiza algo e vai atrás daquilo, e de repente, né, as cortinas se desmontam, né, e a gente entra para uma outra realidade, e aí a gente tem que encarar aquilo e ver se é aquilo que a gente quer para nós. Esse desafio, ele quis assumir esse desafio. Quando ela desce a escada, que ela sequer nota ele, e aí até passa um outro homem, olha para ela, os outros olham, e ela passa por ele quase que por cima dele, né? E aí ele decide dar a volta e falar não. Então é um desafio que ele assumiu, né, até o fim, né? Achou que valeu a pena. Se não for amor, né? É o quê? É claro. Obrigada, Isabel. Obrigada pelo carinho e pela presença. Obrigada. Paula, pode falar, bem. Eu estou adorando também, isso é a primeira experiência que eu tenho desse tipo de grupo, assim, e estou achando o máximo, porque realmente as pessoas têm as visões as mais diferentes, né? E aí eu achei muito interessante o comentário da Mônica, porque quando ela foi falando, eu fui lembrando do meu processo, né? E realmente, enquanto eu estava lendo, me passou também pela cabeça essa questão, principalmente na descrição do conto, que foi mais recente, né, que eu li agora, então eu já li preparada, e aí veio muito isso também. Falei, mas caramba, eu tô percebendo muito essa coisa da morte, desse cenário muito triste, muito horrível que está aí, mas eu estou sendo levada a, assim, ele está passando, porque a genialidade, para mim, né, quando ela fala de, será que eu estou tão insensível? Não, eu acho que isso tem muito a ver com a habilidade, né, com a genialidade do artista, né, do autor, aqui no caso Guimarães Rosa, porque ele leva a gente a acompanhar a história em si, né? Então, todo o resto é contexto. O contexto é muito duro, é muito triste, mas tem uma história que ele quer contar. Então, ele é muito hábil em levar a gente, né? Conseguir direcionar para aquela história. Então, não é que a gente perde, assim, e pelo menos na minha visão, né? Não é a gente que está insensível, é porque ele é muito hábil, ele é muito habilidoso de levar a gente, carregar a gente pela história, né? Então, um pouco para que ela não tenha essa mesma sensação, porque eu também fiquei com isso, eu também me chamou muito a atenção toda aquela situação, mas não me pegou mais do que a história em si, porque ele é que é bom demais, no meu entendimento, tá? Eu só queria fazer essa contribuição. Obrigada. Obrigada, Paula. Bom, gostoso, tá vendo como é gostoso essa roda que vai, que gira, que fala e que traça esses paralelos? Uma delícia estar com vocês. Obrigada, Paula. Obrigada pela fala. Eliana, a palavra é sua agora, bem. Olá, boa tarde. Sou eu mesma? É você mesma. Tá. Bem-vinda. Obrigada.
Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do final, né? Porque a gente sempre fala o final não foi feliz, e sempre acaba que a gente se reporta ao final da história de amor e não do filme, né? Digamos que seja assim, a gente pensa sempre no final, na morte dele, mas o final do filme vai um pouco além, né? Que é naquela cena, e esse é o final, né? Que é naquela cena última em que ela está andando pela rua, né, em Londres, com o filho, né? E reencontra o amante, que eu me esqueci o nome dele. E aí ali tem toda uma história contada, né? Tem toda uma história, porque tem a questão do filho, que é, para mim, assim, importantíssima, né? Porque ela, na verdade, ninguém não sabe, não se sabe se aquele menino era filho do marido ou do amante, né? E aí o marido, apesar de todo o ciúme, de toda a mágoa que ele fica dela tê-lo traído, ele fala, mas isso agora não importa, né? Ela fala, não importa. Eu acho que nesse momento foi assim o perdão mesmo, do tipo, estamos juntos, o contexto é outro, e ele é meu filho, né? Não importa biologicamente quem é o pai desse menino, sabe? E ali, quando ela encontra, né, que o menino chama Walter, né, quer dizer, uma homenagem clara ao marido que se foi, né, e o cara tá lá e ainda ele a convida, ó, estarei aqui nas próximas. Ela corta, não, né, tchau, foi um prazer. Quem é essa pessoa? Ninguém importante, alguma coisa assim que ela fala, né. Então, a gente tem que pensar que esse é o final do filme, né? E que essa história de amor, na verdade, embora ele tenha morrido, né? A história de amor não acabou, né? Porque ela conseguiu levar com ela esse amor, que foi um amor próprio, né? De saber quem ela é e do que ela era capaz como pessoa, o amor do cuidado com esse menino, esse filho, né? E aquele amor pelo outro, né, que ela descobriu lá naquele convento, né, pelas crianças que ela cuidou, e ele também, né, outra pessoa poderia ter cuidado do marido, aquela doença horrível, né, e ela ficou, ele pergunta para ela, vai ser difícil, você quer ficar? E ela fala, eu quero, né. Então, essa história de amor a transformou de um jeito que transcendeu a vida dele e a morte dele, né? E se transformou no que é o amor de verdade, que é o ato amoroso. Porque o amor, na verdade, assim, ele não existe, né? O amor não existe. O que existe é o ato amoroso, né? É o que se faz, é uma ação amorosa, né? Você pode ficar dentro da sua casa sem fazer nada para ninguém e falar, eu amo a humanidade, né? Ou você pode falar, detesto todo mundo, mas ajudar todo mundo, né? Então, quem tem mais amor, né? Onde o amor está, na verdade, né? Então, ela se descobriu tendo essa ação amorosa, né? Por ela mesma, pelo legado do marido, né? Pelo filho e pelo que ela foi capaz de fazer, né? Então, achei assim que lembrar sempre que esse é o final do filme, né? Que transcende aquele momento tão difícil e feio, né? Da morte dele, que é muito triste mesmo, né? Muito triste. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Importante também, Eliana, né, a Mônica estava falando, estou lembrando agora, o diretor faz questão de mostrar a doença, né? A Sim, sim, a composição do corpo da sim. doença. Né? Aí parece que existe até um realismo, né, assim mesmo, daquele naturalismo, né, no movimento literário, porque tem hora que ele vomita no balde, eu até pensei, por que tinha que mostrar isso? Mostrasse a cabeça dele, sei lá, mas assim, é muito declarado, é uma coisa muito aberta, né, e é chocante demais, né, então tem um paralelo disso, das secreções, das excrescências, e ao mesmo tempo a sublimação do amor deles que começa a brotar e a se fortalecer, né? No meio disso tudo. É até meio contrastante, né? Mas daí é isso, a morte, né? E depois a vida que segue e o que se aprendeu a partir dessa morte. É isso. E o Guimarães também traz a história do baço, do corpo, da pele, do frio, da febre,
Sim. É impressionante como ele traz essa coisa da aridez, né? da proximidade da morte o tempo todo ali. É como se tiver... A morte é quase uma presença física ali perto daqueles dois. Sim. Impressionante. E a gente passa e a gente vai vendo a poesia dos processos também, né? Que em tudo tem poesia. Graças que tudo tem poesia. Senão, tudo. Ainda bem. Não conseguiria caminhar na vida. Obrigada, Eliane. Leila, você, bem. Tchau, obrigada, querida. Eu queria dizer o seguinte, né? Acho que fez muita falta mesmo esse espaçamento, porque observa a Cláudia que hoje parece que as pessoas estão provocando, né? Colocando provocações, acho que num desejo até de estar mais próximas, né? De estar trocando. E até então eu queria rapidamente responder as duas provocações, também tentar, né? Dentro daquilo que me ocorreu, né? A Mônica fala, né? Dessa questão do coletivo. Eu acho que os dois trabalhos eles trazem de forma muito intensa essa questão do coletivo, né? do que o mundo, né? O mundo em torno tá vivendo, que são as doenças, né? A cólera de um lado e a malária do outro, e como as individualidades, né? As experimentam, né? E aí, interessante, a partir do momento que a Mônica colocou a provocação dela, eu achei que talvez exatamente por isso o casal, né, protagonista do filme, eu não consegui empatizar com eles até chegar no final, né? Porque eu acho que no filme, como tem uma imagem muito impactante o tempo inteiro, aquele casal, num certo sentido, me pareceu muito artificial dentro daquela realidade, né? Mas para o fim, para mim é que eles ganham, né, uma materialidade, eles começam a ganhar uma consistência. E já no conto, essa questão da doença, ela está muito integrada, né? A Cláudia falou, tem a referência ao baço inchado, que se compara às crises, né? E ele já tem um controle ali, né? de marcação de tempo daquilo que acontece. E a Claudiane, né? Falou das mulheres, do feminino, né? E aí eu estava pensando o seguinte, que as mulheres protagonistas das histórias, né? Tanto do conto quanto do filme, elas são mulheres parece que elas retratam aquele feminino da mulher má, né? A mulher egoísta, né? A mulher que está preocupada com ela tão somente, e pelo menos, né? Naquele intervalo onde elas aparecem com os seus sentimentos, né? Iniciais, elas não estão aí, elas estão pensando de alguma forma em se dar bem, né? Seja a Kitty para escapar elas são, vamos dizer assim, insensíveis, né? A Kitty quer escapar de uma situação muito adversa ali, familiar, e ela se casa, e assim, ele, para ela, não representa grande coisa, e ela se envolve também, porque ela deseja estar com aquele cara, né? E a Laura Lourdes, eu não consigo lembrar direito. A Luísa também, ela está, né, entre três homens ali, né? A Luísa, ela é retratada como muito sedutora, maliciosa, né? Ela percebe que o Argemiro está olhando para ela, né? E ela faz uma brincadeira que ele precisa casar, não sei o quê, mas ela também ela escolhe, parece que sem qualquer concessão, eu não vou dizer nem consideração, qualquer concessão
a esses sentimentos daqueles homens. Ela concede algo aos seus próprios sentimentos, né? E naquele momento ela está interessada naquele boiadeiro e lá se vai, né? E aí tem uma outra coisa que é muito legal também num trabalho e do outro, e que parece assim, que fica retratado que o homem não pode ser bom nem sensível. O homem bom e sensível, ele dança na mão das mulheres, né? O marido ali do filme, ele, de certa forma, dança, porque assim, ele está bem intencionado, ele pode não entender nada, né? Enfim, ser muito inexperiente, ser muito verdinho e conhecer só lá das bactérias, mas ele dança, né? E também os dois, tanto o Argemiro quanto o Ribeiro, eles dançam literalmente ali, né, na mão da Luísa. Mas o boiadeiro, né, que ele fica identificado, que é um personagem que os violeiros cantam muito. O Brás da Viola fez essa música aí, né, com a viola. Eu estou indo, vou rio abaixo, sinhá, né? Estou indo rio abaixo, sinhá, que é o demo, né? É o demônio. Então, assim, as mulheres, na verdade, ficam retratadas por serem muito atraídas, né, pelos homens, entre aspas, malignos, né, pelo demo, ou por aquele sacana, né, que aparece no filme, ou pelo demônio. Agora, tem o personagem secundário, que é o da moça, né, da moça nativa, que ela fica com o homem bom, né? Isso é muito legal. Ela fica com ele, embora seja uma moça muito bonita, né? Mas ela fica com como é que ele chama? Waddington. Fica com ele por ele ser um homem bom, né? Mas assim, num primeiro plano, as mulheres, né, tanto do filme como do conto, são aquelas mulheres más, né? Entre aspas, mulheres más. Então é isso, né, que me ocorreu aí da outra provocação, né, a respeito do feminino. Olha, Leila, eu vou entrar em defesa da Kitty. Desculpa, mas não, eu acho que ele sabia quem ela era, ele era inteligente, ele não era nem um pouco bobo, cara. O cara sabia onde ele estava, ele foi levar o troféuzinho dele embora para casa também, gente. Não há. E ela, com o amante, ela queria acreditar naquilo, ela queria acreditar naquele tipo de amor. Para quê? Para fugir da realidade. A realidade é muito dura. Essa transição da adolescência, porque, na verdade, ela era uma mimada, que não conhecia a vida, é muito dura, né? E ela tenta se agarrar a esse amante, tem uma vida boba, né? Que ela imagina, e ela acredita naquilo, tanto que ela vai atrás do cara, ela é ingênua aí, achando que o cara vai casar com ela, que ele é apaixonado por ela. Que vai deixar a mulher, né? Exatamente. E ela vai, ainda lá, ela escreve uma carta para ele, que é impossível viver sem aquele sonho, aquela ilusão, né, que ela colocou na cabeça dela que poderia ser aquela relação. E aí o Waddington chega e desmonta o processo. Aí ela cai na real. Sim. E nessa hora, e mais ainda, lembra da Bia, a freira também estava lá por algum motivo, era uma freira francesa. Sim, né? Exato. E aí ela, inclusive, fala assim, não, ele fala, o Walter fala para ela, que era, não, ou ela, não me lembro, que ela tava, que as crianças iam ser católicas, que ela tinha uma missão ali, né? Mas, porém, cada um tinha uma história, né? Não era, tinha um intento no processo. Mas, na verdade, voltando para a Mônica, isso tudo se desmonta porque as pessoas passam a ser humanas, né? Eu acho que as pessoas ganham consistência, né? Viram gente, na verdade, né? Eu amei o casal, Leila. Eu adorei o casal. Eu não sei. Eu, por alguma razão, aquele casal lá para o fim, sim. Aí eles parece que começam eles começam a engrenar. Eu acho um casal muito Mauricinho para o meu gosto. Mas eles saem dessa vida para ir para uma outra história. É. Obrigada, Leila. Obrigada, querida. Luísa, você, bem, pode falar.
Tá sem som, Luísa. Luísa, tá sem som. Agora está ativado? Agora foi. Então, eu também queria colocar um pouco esse papel da mulher, porque eu já acho que eu tive uma outra leitura também. Eu já achei duas mulheres, tanto a Luísa como a Kitty, mulheres emancipadas, porque no caso da Luísa, que é minha xará até, ela acaba saindo, fugindo como dessa realidade de pobreza, violência, e a figura do boiadeiro é um pouco a figura do salvador, porque ele deve estar num cavalo, ele viaja, então ele tira ela daquela situação. Inclusive o Primo Ribeiro, eu acho que perdoa a Luísa, porque imagina a realidade do sertão culturalmente, como a mulher é vista, o machismo, a violência, ela ser obrigada a fazer uma série de coisas, e ele até justifica quando ele fala que ele não quer matar o boiadeiro e nem a Luísa, porque no caso de traição, tem esse tipo de postura, né, da vingança. Então, a minha mulher me traiu, eu acabo assassinando o amante e a mulher, e ele se nega a isso. Então, de uma certa forma, ele perdoa a Luísa e perdoa também o primo Argemiro, porque quando ele fala que ele tem uma relação de pai, de filho, ele acaba deixando ele sair para não ter o ato da vingança, de matar. Então, acho que um pouco eu fico pensando também na Kitty nos anos 20, como era a situação da mulher, se já hoje é problemática, imagina nos anos 20 ela ser uma mulher desquitada, acusada de adultério. Então, ela é forte, ela acaba superando todas as penas que ele põe para ela, porque ele, inclusive, tem uma hora que ele fala, eu vou te matar, né? O Walter, numa hora que ele reage, eu tenho esse flash. Então, era isso, era falar um pouco da figura da mulher como mulheres emancipadas para a época e para a situação cultural onde elas vivem. Então, era isso, Cláudia. Bacana, isso eu também acho, as duas emancipam e vão atrás daquilo que elas acreditam, de fato, né? Que é difícil, né? Normalmente a mulher fica numa postura mais passiva, eram umas mulheres que iam atrás. Eu acho que aqui, que de fato ela acredita naquilo, ela idealiza aquele tipo de amor com aquele amante para não ter que encarar a realidade. E ele amadurece também porque ele também não tinha relação com as pessoas. É muito bonito isso. E a Luísa, ela também olha para ela. E eu também pensei no cara do cavalo, no príncipe do cavalo que vai me tirar daqui desse fim de mundo e me levar para uma outra história, né? Tanto que aquela cantiga, a Lúcia, chegou a Lúcia, eu vou te passar a voz, Lúcia. Fica aí, não sai daí, não. Eu achei super bacana o lance ali dessa comparação que o cara podia ser o diabo, né? Ela não sabia para onde ela estava indo. Podia ser um redemoinho no meio do rio, que ela fosse tragada por aquilo, ou que ela tivesse sido feliz. Ninguém sabe o que aconteceu depois. Bacana. É porque é difícil para ele aceitar, né, que a mulher dele acaba escolhendo um outro tipo de vida, porque na verdade foi uma fuga para a liberdade. Então era isso. E pela lei do sertão ele tinha que matar ela, ele não tinha coragem de matar ela. E ele se nega, ele falou assim, não, eu tenho que matar a Luísa, e o amor dele é tão grande que ele acaba perdoando. É verdade. Impressionante isso. Uma outra coisa que a gente não falou, que estava aqui no bate-papo, que é aquele personagem que acompanha o Walter, né? que é o comandante lá do exército, que ele acompanha, que é uma pessoa extremamente humana e que fala que as pessoas querem o seu lugar, né? Que aquelas pessoas, os estrangeiros aparecem no local e aquilo quer manter a identidade do lugar.
É impressionante aquilo, como também é um ato político aí da China se colocando no processo. É bonito. E aquele personagem é maravilhoso. Ele percebe, né? Ele desconfia no primeiro ato e ele acompanha o crescimento do Walter durante o processo, o período que ele está lá trabalhando. Lúcia, a palavra é sua, querida. Você está sem som. Tem que chamar a Lena para abrir seu microfone. Só um pouquinho, gente. Chamou a Lena? Só, estou esperando, não tem problema. Será que ela chamou? Não estou te... Ela está indo? A Lena está indo, Lúcia? Acho que não. Você está sem som ainda, ela vai chamar. Bom, enfim, gente, muito gostoso estar com vocês. Vou deixar a palavra com a Lúcia. Foi muito rico o encontro, foi muito bom. Nossa, impressionante, o tempo passa tão depressa quando a gente vê, ó, já está em cima da fita. Eu lembrei que... Posso fazer um comentário rápido? Pode, deve, por favor. Eu lembrei que na Casa Frida nós fizemos uma roda com esse filme em setembro de 2018 e o tema que a gente deu para a roda chamava A Incompletude do Amor. Então, estou colocando aqui no bate-papo alguns trechos que a gente foi preparando para essa discussão, né, do filme. Mas, enfim, só que é bom rever, é bom. Acho que a Lúcia ativou aqui o áudio. A Lena chegou lá. Espera aí que a Lena ativou. Lúcia? Eu? Agora foi, agora foi. Agora foi? Obrigada. Obrigada, Lena. Obrigada. Bem-vinda, Lúcia. Oi, querida. Eu me confundi, menina. Eu pensava que era às 8 horas. Não tem problema. A idade está chegando feio, viu? Não tem problema, Lúcia. Bem-vinda. Ai, que coisa boa que deu tempo de ainda ouvir um pouco. Bom, eu gostei muito do filme e do conto, né, Sarapalha? É muito bom, realmente. E nos dois tem um problema sério, né? Um na malária e os dois primos sentindo a febre chegar. E aquilo é muito bem descrito, né? Nossa, é uma coisa mesmo só o Guimarães mesmo, né? Para fazer um negócio daquele. E o outro é realmente o cólera, né? Uma coisa terrível, né? Nossa. E a água, o problema da água, seríssimo, né? E duas coisas que aparecem, quer dizer, duas mulheres que poderiam, por exemplo, a Luísa, que foi a namorada do primo Ribeiro, né? Me parece, o primo Ribeiro, e que ela não... Parece que ela não teve culpa nenhuma, que o primo gostou dela, mas não se declarou nem nada, mas ficou aquela coisa de ter gostado dela e morado lá junto, né, com o primo. Então, ficou essa coisa, essa nódoa assim, que depois o Ribeiro manda o primo embora, e ele vai mesmo sabendo que o Ribeiro talvez precise dele, porque ele está pior do que ele, né? E o outro, realmente, essa paixão parece que apareceu quando ela começou a se ligar com as crianças ali naquela, né, junto das freiras, né? Tocando para as crianças dançarem, cantarem, e em algum momento ela sente que realmente o rapaz, o Walter, né, vale a pena, né? Quer dizer, que ela acaba gostando dele mesmo, né? Mas só isso, Cláudia, eu ouvi agora um pouco e estava pensei em uma porção de coisas, mas no momento eu fiquei tão chateada de ter confundido a hora. Me desculpa, viu? Tá? Não tem problema, Lúcia. Acontece que eu estou grudada
no Guimarães, no Grande Sertão. Eu pego o livro, quero largar, mas não consigo. A Lúcia é especialista aqui no Guimarães e vai acompanhar a gente na travessia. Lúcia, você é uma querida. Lúcia, que boa notícia que você vai estar com a gente no Grande Sertão. Oi, Carlinha, saudade, querida. Saudade também. Muito querida. Um beijo, Lúcia. Obrigada, Lúcia. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho. Gente, obrigada a todo mundo. Mas olha, chama mais o Odilon para estar com a gente, viu? O Odilon vai estar lá. O Odilon vai estar junto com a gente. Aguardamos todos no Sertão para fazer a leitura com a gente, né? Vamos fazer esse primeiro encontro no dia 26. Agora, é curioso porque, lendo agora esse conto de hoje, como o Guimarães começa difícil, né? Nossa! Não é que o difícil é o começo. É um desafio enorme, assim. Então, muito bom a gente estar juntos, né? Você lembra, Carlinha, que eu falei para você? Lê em voz alta o Grande Sertão, que você vai sentir diferente. Lembra que eu falei isso? Fez toda a diferença, Lúcia. Toda a diferença. Então, acho que, só retomando, acho que um pouco a fala da Mônica, né? Pensando também na pandemia, né? E essa leitura tão difícil aí do começo do Grande Sertão, acho que facilita o fato da gente estar junto, né? Da gente fazer isso em conjunto. Nossa, então, vai ser muito lindo essa travessia. Aprender em conjunto é mais bonito. Com certeza. Tá bom. Um beijo, querida. Beijo, Lúcia. Obrigada. Estão falando aqui do Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. É maravilhoso. Quem não leu, lê. Maravilhoso. Lindo, lindo. É uma viagem também maravilhosa. É o amor que envelhece, que aguarda, que não se desgasta. É maravilhoso. E estão falando aqui da Capitu, né? O Bentinho, Machado de Assis, o Dom Casmurro, né, do filho, do menino. Ali, no caso, ali o Dom Casmurro era um Casmurro. A gente vai entrar no Dom Casmurro, eu não consigo não entrar, sou apaixonada por esse livro. Mas, assim, dá uma passagem só. Mas esse Walter é muito mais humano, né? Porque para ele pouco importa. Ele era filho daquele amor, seja lá de onde veio. Né? Claro, né? Não é lindo, Lúcia? Lindo, né? O humano do Walter é sublime, assim, né? Uma coisa muito linda, realmente. É muito bonito. Gente, obrigada. Olha, o próximo que a gente vai ter na segunda, no meio do agosto, no meio de setembro. A gente vai postar, mas o filme vai ser Álbum de Família, com a Julia Roberts e a Meryl Streep. A gente já trabalhou com eles. Nossa! Pesadíssimo. Pesado, 20 cruzes. Mas é muito bom, acho maravilhoso, uma relação de aquela mãe, aquela família, aquela estrutura familiar pesada, mas eu acho o filme maravilhoso. E o conto que eu amo de paixão, eu sou apaixonada por essa escritora Alice Munro, Vida Querida. Né? Que ela vai com a Alice Munro? A relação da mãe e da filha também, de novo. Né? Vida Querida? Vida Querida é o nome do conto. Depois eu passo para você com carinho. Tá bom, obrigada, linda. É isso, gente. Adorei estar com vocês. Espero vocês no Sertão, né? Agora, que é o nosso próximo encontro. Vamos ter coragem de encarar esse sertão juntas. É lindo, é impactante, é difícil, mas vale a pena a caminhada. Vamos encarar com paixão. Vamos. E teremos convidados de Minas que vão estar participando com a gente dessas regiões que o Guimarães cita no comecinho, André Quissé, Três Marias. Vai ser bem bacana, vai ser ótimo. Muito bom. Cada encontro vai ter um convidado, né? Claro que vai ser agora, o primeiro foi a introdução, ninguém falou quase, mas eu acho importante, independente do que se tenha no processo, do que fique. O importante é o nosso olhar, né? É a nossa travessia na obra. Não interessa, por mais estapafúrdia que possa ser a conclusão que a gente tira do processo, é a nossa visão. E toda visão soma de alguma forma, é importante. Não, e a nossa travessia numa época que a gente não está conseguindo fazer travessia nenhuma. Pois mas essa a gente vai conseguir, Lúcia. Vamos ficar juntos. Né? Claro. Não é? Todo mundo.
Gente, muito obrigada, bem-vindos que chegaram. Obrigada a você, tá? Obrigada a vocês. Obrigada todos. pelo carinho, pela presença, uma delícia estar com vocês. Casa Frida, obrigada. Bia, adorei te ouvir, muito gostoso. Um beijo para você, Mônica. Tchau, tchau para todo mundo, um abraço para todo Leila, mundo, tchau, saudades de todo mundo. Tchau, boa noite. Tchau.